Graças a Deus, né? O privilégio que o Senhor tem nos concedido de estar aqui nesta noite. Nós estamos alegres. E está um pouco diferente, né? Os irmãos puderam observar. Está diferente. A lâmpada aqui também queimou. Não foi falta do pastor tentar, ele tentou resolver essa questão, mas não conseguiu. Né? Uma pessoa muito esforçada, né? Que eu conheço ele não, mas não deu. Né? Queimou hoje pela manhã, ontem à noite, né? Pois é, ontem à noite conseguiu resolver. Mas, ok. O mais importante é que Jesus é a luz do mundo e Ele está aqui. A sua luz brilha com um resplendor sobrenatural. O importante é isso. Com luz, sem luz, com muita ou pouca luz. O importante é que Jesus está aqui nesta noite. Eu quero dividir com os irmãos os versículos da palavra de Deus, que está no livro de Lucas, capítulo 24, do 46 ao 48, para que nós possamos meditar nesta palavra que é poder, nesta palavra que é vida, nesta palavra que transforma o pecador, nesta palavra que dá esperança, palavra vinda da parte de Deus, para poder fazer milagre na vida do homem. Os irmãos encontraram? Mateus, capítulo 24. Mateus ou Lucas? Lucas ou Mateus? Isso, meninos! Lucas, capítulo 24, do 46 ao 48. O que Mateus está fazendo na minha mente? Lucas, pela última vez, quem não encontrou, encontrem. Lucas, capítulo 24, do 46 ao 48, diz da seguinte maneira. Pronto? Amém. Quem não estiver pronto, fica para a próxima. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Os irmãos podem se assentar. A liberdade do Espírito Santo, porque aqui não é a nossa casa, mas é a casa do Pai Celestial. Nós sabemos que na casa de Deus nós temos que ter postura, nós temos que ter comportamento, se portar como verdadeiro servo de Deus. Na casa de Deus a gente faz o quê? Adora. Na casa de Deus a gente se porta como? Em espírito e em verdade para um melhor aproveitamento da obra do Senhor, para a adoração do Pai. E desta palavra nesta noite me chama a atenção, porque se os irmãos pegaram lá no iniciozinho, né? Eu digo no início, mas na epígrafe, quando Jesus ele vai aparecer aos seus discípulos. Quando tem essa epígrafe falando que Jesus vai aparecer aos seus discípulos, vai estar falando a respeito da aparição de Jesus aos seus discípulos depois da sua morte e ressurreição. Ou seja, para que Jesus aparecesse aos seus discípulos, ele teria que estar vivo. Certo? Então, Jesus, ele aparece aos seus discípulos, porque logo após a sua morte, ele foi levado para ser sepultado.
pecado. Assim como é feito nos nossos dias. Morre uma pessoa, você faz o que com ela? Vai deixar ela lá de enfeite? Você vai guardar na sua casa? No congelador? Não! Você vai sepultar aquela pessoa, porque é assim que nós aprendemos. Desde que a gente é criança, a gente vê, morre uma pessoa, a gente enterra. E aí, só vai ficar a esperança de um dia reencontrá-la na eternidade. Mas a Bíblia diz que com Jesus foi diferente. Enquanto Jesus esteve aqui, milagres e maravilhas ele operou. Ele ressuscitou mortos, apesar que depois eles voltaram a morrer. Mas Jesus, ele trouxe à vida pessoas que já estavam mortas, sepultadas, e já cheiravam mal. Mas Jesus, enquanto estava com os seus discípulos, ele havia falado: olha, é necessário que se cumpra. Eu vim para morrer, para remir o pecado da humanidade. 3 anos Jesus pregando, 3 anos Jesus falando do amor de Deus, 3 anos anunciando arrependimento. Muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas se entregavam, até morreram por causa do Evangelho. Mas Jesus já havia falado para os seus discípulos que ele teria que morrer, ele teria que derramar o seu sangue para que a minha vida, a sua vida, fosse resgatada, fosse transformada pelo poder do seu sangue remidor. Mas acontece que logo, por causa de tantos acontecimentos que os discípulos presenciaram, eles ficaram atônitos, assustados, ou por que não dizer aterrorizados, e como que se esconderam em uma sala fechada, em um cenáculo, com as portas trancadas, porque temiam a reação do povo, das autoridades da época. Mas Jesus já havia falado: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E a Bíblia diz que a madrugadazinha ainda do 3º dia, as mulheres vão para poder ungir o corpo de Jesus, mas quando elas chegam lá, a sepultura já estava aberta, o corpo não estava lá, porque Jesus já havia ressuscitado. E traz então a mensagem para os discípulos, mas a impressão que dá, eles não assimilaram, esqueceram o que Jesus havia falado e estavam passando pelo processo do luto, da aceitação. Mas aí, Jesus ele vai aparecer a Maria Madalena, e logo em seguida 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí vai ser justamente o momento que Jesus adentra, aparece ali no meio dos discípulos, no cenáculo fechado. É como se nós estivéssemos aqui e de repente aqui no meio, no de repente, Jesus apareceu, as portas fechadas. E aí, assustados, era como se estivesse vendo um fantasma. Jesus assim se reporta para eles, e é uma coisa que é gostosa, porque havia pavor, havia medo, havia terror. E a primeira coisa, quando Jesus aparece, ele fala: paz esteja convosco. Glória a Deus. Aleluia. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que o mundo não dá. Jesus aparece e fala: paz. Ou como que querendo dizer: fique em paz, tenham paz, vivam na paz.
E naquele momento, Jesus, ao observar os discípulos, Jesus fala: olhem para mim, sou eu mesmo. Olhem para as minhas mãos. Olha para as marcas dos meus pés. Ou como que querendo dizer: toca, toca, pega, veja, sou eu. Pode me tocar, porque espírito não tem carne, não tem osso como eu tenho. E uma coisa que me chama a atenção, Jesus vai falar para os discípulos: tem alguma coisa para comer? E havia um peixe. E a Bíblia diz que Jesus come o peixe para provar que ele era ele. Você já parou para pensar o porquê da morte na cruz? O porquê das marcas dos cravos nas mãos, nos pés, o lado perfurado, a coroa de espinhos? São marcas que provam que ele nos amou. Glória a Deus. São marcas para provar o seu grande amor pela humanidade. Aleluia. E para testificar aos discípulos que estavam ali que era ele mesmo. Que não era uma falsificação. Que não era um espectro. Que não era um espírito. Mas era Jesus, aquele que havia morrido na cruz, mas que para cumprir as Escrituras, assim aconteceu, mas que também havia ressuscitado. Glória. E que estava ali com eles. E que estava ali presente para mostrar que era dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Por isso que ele estava ali. Ele não estava ali não era para uma outra coisa, para querer aparecer. Mas Jesus, ele tinha um objetivo: olha, vocês são testemunhas, que eu havia falado para vocês que tudo isso iria acontecer. E aí me chama a atenção, porque a sua morte e ressurreição, ela tinha um único propósito e objetivo. Aonde nós lemos onde nós lemos a palavra do Senhor. Ele morre para quê? Ele ressuscita para quê? Para que nós venhamos a pregar que o seu nome, que o seu sangue traz vida e restauração. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados tem uma vida transformada. O Evangelho de Deus, ele tem poder. O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para transformar a vida do homem. E somente o amor de Deus alcança o pecador. Todos nós que viemos a este mundo, que nascemos, que vivemos, nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Porque sem o arrependimento, ninguém verá a Deus. Nós precisamos reconhecer em Jesus o único e suficiente Salvador das nossas almas. Porque só Ele pode nos garantir uma eternidade na glória celestial. Glória a Deus. Fama, sucesso, dinheiro, conquistas, nada preenche o vazio na alma do ser humano. As pessoas correm e buscam tantas coisas, mas só Jesus preenche o vazio que tem aqui dentro. Quanto mais a pessoa busca, quanto mais a pessoa
junta. Mamãe, perdoa papai. Papai, perdoa mamãe. Glória a Deus, cara. Naquele momento, quando aquela criança já estava nos últimos suspiros, aquele pai, aquela mãe, ao ver aquela situação, se abraçam, se perdoam. Não foi diferente com Deus. A cruz do Calvário, quando Jesus já estava a morrer, ele pega a mão de Deus e com a outra mão ele pega a mão do homem e faz isso, ó. Volta novamente à comunhão. Glória a Deus. Por causa da sua morte e ressurreição, nós temos comunhão com Deus. Glória a Deus. É através do sangue, Maravilha, o caminho, a ponte que não existia mais. O sangue de Jesus Cristo nos deu acesso até a eternidade. Glória a Deus. O que os sacerdotes tinham que fazer, oferecendo sacrifício. Jesus apresentando-se uma vez, morrendo na cruz do Calvário, para todo sempre, nos garante uma eternidade com Deus. Glória a Deus. Porque o seu amor nos reconciliou. E nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus. Amém. Nós precisamos reconhecer que não foi nada fácil para Jesus morrer na cruz do Calvário. Ele suou gotas de sangue. Ele sofreu. Hoje é um presente, é uma dádiva da parte de Deus. Mas Jesus pagou o preço. E se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus fez isso por nós. Precisamos valorizar o momento que você pegar o símbolo do corpo e do sangue de Jesus, fecha seus olhos, contempla Jesus na cruz, como uma ovelha muda, sofrendo, sendo esmagado pelos nossos pecados, carregando sobre ele a nossa maldição, a nossa dor, o nosso pecado. Muitas vezes simplesmente pegamos e comemos, como se fosse um pedaço de pão, um suco de uva qualquer, mas
comprometimento, ninguém verá a Deus. Porque o reino de Deus ele é conquistado à força. É com sacrifício também. Não é de qualquer maneira. E não é de qualquer jeito. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui para relembrar o sacrifício de Jesus, mas relembrar de uma maneira cheia de comprometimento, cheia de temor, cheia de respeito pelo que Jesus fez por nós. Deus te abençoe. Amém. Deus me abençoe. Amém. Porque eu também preciso de ser abençoado. Amém. Nós precisamos